Alô pessoal, bom dia. Esse é o Buzz on Air número 35, testando o som. Alô pessoal, bom dia. É isso aí, tá funcionando, muito bem. Ok, ok. Então vamos lá. Então, olá você, muito obrigado por participar. Muito obrigado por ter acompanhado o meu trabalho. Esse é o Buzz on Air número 35. Hoje eu quero falar sobre um assunto que rolou no Dia das Mães. Eu publiquei uma imagem e o Método Ágil no Facebook ele também publicou uma homenageando o Dia das Mães. E eu percebi o contraste das duas fotos, né, das duas perspectivas. Né? Vou mostrar para vocês aqui. Então, por um lado, você vê o método ágil, acho que é Roberto Brasileiro, né? O nome do, do autor. Depois eu vou até compartilhar com ele também esse vídeo. Então ele coloca lá o Scrum Master, né, como uma mãe. Então ele fala lá, seria a mãe a palavra que melhor define um Scrum Master, né? E aí ele homenageia as mães no Dia das Mães, que foi neste último domingo, né? Ah, eu também fiz uma homenagem, só que a minha foi quase que diametralmente oposta, né? Então eu falei parabéns para toda aquela que sempre soube ser comando e controle quando precisamos, né? E aí eu comecei a me perguntar, né? Será que faz sentido a mesma pessoa, a mãe, ela ser, ela ter, né, duas características tão que a gente coloca hoje tão discrepantes, né? Tão é, contrastantes, uma sendo mais coaching, né? Se você pegar a ideia de Scrum Master hoje, você vai ver que a gente tá muito naquela questão de empoderamento do time, de fazer o time despertar com as práticas, né? Fazer as coisas serem emergentes, enquanto que por outro lado o comando e controle seria algo mais impositivo, algo mais ah, prescritivo, que você vai lá e fala como tem que fazer, que você fica acompanhando e microgerenciando, alguma coisa nesse sentido, né? Para quem acompanha meu trabalho, você deve ter visto já um post que eu fiz no Medium faz um tempinho já. Precisamos de mais comando e controle, né? Só que essa imagem e esse, essa discrepância que teve nas fotos me fez pensar, né? Será que uma pessoa, ou um Agile Coach, ou um Scrum Master, enfim, ele poderia ser os dois ao mesmo tempo? Ter uma parte de comando e controle e ter a parte de coaching, de mentoria, de facilitação e tal, né? O que muda? Então, olhando para a mãe, né, no caso das mães, no Dia das Mães, a mãe, consigo enxergar isso na mãe. Eu consigo enxergar em momentos que ela ah, foi prescritiva, foi comando e controle, e eu precisava que fosse assim, né? Ah, e outros momentos onde ela mais me incentivou, perguntou o que eu achava, o que eu queria, o que fazia mais sentido, deu a opinião dela sem ah, me ditar o que fazer, né, exatamente. Então eu percebo isso nesse papel da mãe. E por que não fazer sentido também no Scrum Master, no Audio Coach, né? Ah, talvez faça sentido também, certo? Então, se você ler o meu artigo, fala um pouquinho dessa minha opinião, né? Por que eu acho que comando e controle também é importante em agilidade, num contexto de Scrum. Eu falo muito do papel do PO também, do propósito, né, que se quer. Então, se você for olhar por uma perspectiva de comando e controle, ela, você tem, por exemplo, certos graus de controle e de comando que são imprescindíveis para um bom Scrum Master, né? Por exemplo, você sai de uma retrospectiva com alguns compromissos firmados com o time e algumas responsabilidades são do time. E você começa a acompanhar isso no quadro, né? Se você coloca as coisas visuais, né? Você começa a acompanhar isso no quadro, atividades que foram definidas num plano de ação da uma retrospectiva, e aí as pessoas ou o responsável acaba não fazendo, esquece de fazer e tal, né? E aí você chega com um caderninho desse assim, né? Você pode chegar e falar assim, e aí, fulano de tal, né? Deu certo? Conseguiu fazer? A pessoa, não, não fiz tal. Aí você chega e fala assim, beleza. Não, não, tudo bem. E quando você acha que consegue fazer? Aí vai lá e anota.
Isso é controle, certo? Isso é você exercendo como Scrum Master um controle em cima de um processo de um compromisso firmado numa retrospectiva. Não tem nada de errado nisso, certo? Então você em alguns momentos exerce o controle também. Você como PO, eventualmente você quer ter uma liderança e ter um comando muito forte do produto. Eventualmente você não vai querer ser... É que tá, né? Tem uma diferença entre ser tosco, né? Entre ser grosso e ser burro, né? Em certos momentos. E ser comandante, né? Então é isso que eu falo no meu artigo também. Então, se você comandar o seu produto, eventualmente você vai querer ouvir todo mundo, mas o time precisa de uma liderança que, não, beleza, eu sei o que eu estou fazendo, é por aqui, e mesmo que erre, talvez se você estiver num contexto que permita o erro, você vai errar, e vai errar rápido, né? Você tem que ter mecanismos para poder aprender com isso, e vai retomar e vai aprender, e o seu líder, né, o seu comandante, em termos de produto, eventualmente deveria estar preparado para esse tipo de situação também e ajudar o time a perpassar por tudo isso. Né? Então existe um comando no PO, existe um comando no próprio time também. Né? Então existe comando e controle no time, no PO e no Scrum Master, né? Falando de um contexto Scrum, e existe os momentos em que o Scrum Master, um papel mais ligado a processos, exerce o coaching, exerce a mentoria, exerce coisas mais humanas, né, digamos assim. Apesar que eu não gosto dessa relação de ser humano, não ser, né? Tem que ser efetivo sem desrespeitar as pessoas, etc. Né? Então, comando e controle existe, é importante, tem a dose certa. Eventualmente, se você olhar para a mãe como aquela que tem comando e controle e que tem a mentoria, que tem o coaching, né? Você vai ver que o que muda então é a situação, é a pessoa, é o comandado, é a criança, né? Então, o filho da mãe, ele precisa de approaches diferentes em determinadas fases da vida, em determinadas situações. Então, se o filho já vivenciou aquilo, eventualmente a mãe vai vir com um outro tipo de approach. Agora, se a criança é muito nova, nunca vivenciou, com certeza ela vai falar para não colocar o dedo na tomada, porque aquilo é prejudicial, ela sabe que é. Agora, outros contextos mais complicados, mais complexos, a mãe eventualmente vai dar ali a sua orientação moral, eventualmente, que lembrando o filho das tradições, daquilo que eles são, etc, etc, né? Cada time, cada família vai ter o seu conjunto de valores, eu imagino. E isso vai orientar a criança, vai orientar o jovem, vai orientar até o adulto, né? Eu, adulto já, às vezes até recebo uns puxões de orelha da minha mãe e ela tá certa, e, tipo, bebe mais água, né? Faz exercício, coisas que a gente esquece, e eventualmente que o time também pode esquecer, e que você como Scrum Master e Agile Coach vai lá e vai lembrar e vai ser um controlador em certos momentos, em outros você vai abrir as restrições e deixar que as coisas aconteçam como deveria acontecer, ou como poderia emergir da melhor forma possível, né? Então existe essa dicotomia entre o papel do Scrum Master, do PO, até do próprio time, né, em o quanto que eu vou de comando e controle e o quanto que eu vou de coach, mentoria e facilitação, né, promover a imersão das práticas eventualmente, né. Por exemplo, um exemplo clássico é o daily, né? Se o time e o Scrum fala isso, né, de disciplina. Se o time se compromete a um horário com o daily, né, se comprometeu com o horário, e a gente quer disciplina, e a gente quer ritmo, e a gente quer sustentação das coisas, e eventualmente se o time não está aparecendo no horário certo, se não está sendo produtivo, o PO, ou desculpa, o Scrum Master, o Agile Coach, precisa tomar uma decisão. Então, eu acredito que uma das primeiras seria fazer com que o daily aconteça da melhor forma possível, para poder inclusive ver se está sendo útil, né? Porque como é que você vai analisar uma coisa se você não experimentou ela de fato, né? Como é que você consegue julgar aquilo? Algumas coisas dá para julgar sem experimentar, mas outras são tão não trazem, não tem nocivo, né? Não tem nada nocivo em você experimentar primeiro, como ser disciplinado num daily. E depois, é claro, se mostrar o daily não efetivo ou alguma coisa, vocês juntos, junto com a liderança do Scrum Master, vai poder decidir se vai abandonar o daily, se não vai. Mas o fato é que precisa ter uma disciplina mínima para que as coisas sejam, inclusive, aprendidas e poder continuar. E aí está o papel do Scrum Master, mãe, né, de certa forma, ajudando a ser prescritivo, ajudando a ter comando e controle naquela situação. Certo? Então, essa é um pouco da minha contribuição, um pouco especulativa, nada muito estruturado, né, como tem que ser esse vídeo ao vivo. E deixa a sua opinião também. Então, eu acredito que
tá sim mais para um papel de mãe, o papel desse Scrum Master, desse dono do processo. Eu diria mais para o pai, né? Mas isso é um assunto para uma outra conversa, não tanto para a mãe, mas enfim. Deixa sua opinião também, eu vou compartilhar isso com o Roberto Brasileiro, vou ver o que ele acha também, né? E eu acredito sim que tem esse ponto de comando e controle, que existe uma parte boa de comandar e controlar. Leia meu artigo que eu vou deixar aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo, veja o que as pessoas acham também, e a gente precisa trazer mais essa sinergia e essa discussão para que o papel do Scrum Master, do Agile Coach e até do gerente de projetos não seja tão romantizado ou tão banalizado como às vezes acontece, ok? Grande abraço para você, novamente aqui as fotinhas para você ver, né? Essa aqui é do método ágil e essa daqui foi a que eu fiz, né? Então parabéns para as mães aí novamente, você que é mãe, Scrum Master ágil, parabéns em dobro, em triplo, e um ótimo dia para você. Esse foi o Buzz on Air número 35. Grande abraço, pessoal, valeu.